Então, eu vou trazer hoje para vocês um instrumento, uma ferramenta que é muito importante para a identificação do apoio, da rede de apoio, tanto familiar como institucional, que é o EcoMapa. Então, como eu já disse, ela é uma ferramenta que nos ajuda, então, a reconhecer, a identificar a rede de apoio, e tanto familiar como institucional, e também entender melhor a dinâmica familiar, identificar os fatores de risco e também, com isso, planejar o cuidado. Então, a partir do momento que a gente conhece melhor essa família, com quem que eles podem contar, então isso dá subsídio, nos ajuda a fazer o melhor planejamento para o cuidado, tanto desse bebê quanto da família. E também lembrando que esse instrumento ele vai fortalecer o vínculo da própria família, porque a partir do momento que os pais eles sentam e começam a avaliar com quem que eles podem contar, então isso também ajuda a fortalecer o vínculo com a família e também com o profissional, quando a gente senta para conversar com eles. Só queria lembrar, mas eu não vou entrar em detalhes, é que um genograma geralmente é feito juntamente com o EcoMapa. É um outro instrumento e também os dois são bem importantes, mas eu vou fazer um outro vídeo só para falar sobre o genograma. E quais são as aplicações, então, para o EcoMapa? Quando a gente utiliza? Bem, a gente sabe que o cuidado, o método Canguru, ele começa e termina na atenção primária. Então, já pode ser feito desde a atenção primária. Então, lá na visita domiciliar, estratégias de saúde da família, enfim, já poderia começar lá. Mas se não foi feito e se não foi levado até a unidade neonatal, então a gente pode começar ali na unidade neonatal. Já na UTIN, nos primeiros contatos com a mãe, com o pai, ou na U5, na U5, enfim, em qualquer momento. Mas quanto mais precoce a gente fizer esse EcoMapa, melhor. Porque a gente tem que lembrar que o preparo do bebê para a alta é desde o primeiro dia de internação. Então, o preparo desses pais para levar o bebê para casa, esse bebê pré-termo, esse bebê baixo peso ou qualquer bebê na unidade neonatal, então a gente deve já prepará-los desde o primeiro dia. Então o EcoMapa deve ser feito o quanto antes, para a gente já identificando essas pessoas com quem os pais podem contar durante a internação e também depois da internação. E como que a gente constrói o EcoMapa? Então aqui tem uma coisa bem legal, porque o EcoMapa ele nos ajuda a ter uma conversa, essa aproximação com os pais. Claro que tem outros momentos, o acolhimento, enfim, a gente vai ter sempre buscando nos aproximar desses pais. Mas no momento que a gente faz o EcoMapa, a gente senta com os pais e a gente vai conhecer mais a história dessa família, conversar um pouco mais, saber com quem eles podem contar, com quem eles têm um relacionamento. Enfim, vai ser bem importante nesse momento aí de construir o EcoMapa, essa conversa, né? Coloquei até aqui, é uma entrevista, porque a gente vai fazer algumas perguntas que vai ajudar os pais a identificar com quem eles podem contar, mas é mais uma conversa. Então, procure um ambiente tranquilo, uma cadeira confortável para a mãe, para o pai, e a gente começa com os pais, mas depois a gente pode envolver outras pessoas da família também, que podem nos ajudar a complementar esse EcoMapa. Uma coisa bem importante é que o EcoMapa, uma vez que a gente fez o EcoMapa, ele não é para sempre daquele jeito. Então, a gente sempre vai estar olhando, revisitando esse EcoMapa e acrescentando novas pessoas. Então, discutindo sempre com as mães. Não precisa ser diariamente, mas assim, de uma forma contínua, porque a gente vai construindo no dia a dia. Então, uma pessoa que a mãe pode contar hoje, às vezes ela não pode contar amanhã, ou às vezes alguém que ela nem lembrou na hora que foi feito o EcoMapa, então a gente pode ir acrescentando. Então ele é bem dinâmico. E como que a gente faz o EcoMapa em si? Então,
Primeiro, a gente precisa de papel, pode ser o papel, uma folha branca de sulfite, ou mesmo um flip chart. Assim, o flip chart não seria tão adequado porque não dá para a gente arquivar nos documentos dessa mãe, né? Mas a gente poderia fazer esse flip chart, depois tirar uma foto e sei lá, e colocar no prontuário da mãe. Também a gente pode usar um computador, já já vocês vão ver que eu fiz no computador e assim, dá para fazer. E depois imprimir e colocar no prontuário da mãe. Então a gente começa por um círculo e nesse círculo a gente vai colocar no centro desse círculo a família. E por fora, na parte de fora do círculo, a rede de apoio e os tipos de vínculo. Então, é, também aqui queria dizer que a gente tem figuras pré-estabelecidas para cada personagem, para cada pessoa, para cada um dos familiares. Então, não dá para a gente mudar, inventar, falar assim, olha, ó, eu vou colocar uma estrelinha para a mãe, ou uma florzinha para a mãe, ou sei lá o que. Não, a gente já tem aqui as figuras pré-estabelecidas. Um quadrado para o pai e para o homem, para a figura masculina, e o círculo para a figura feminina. Se a mãe ela tem uma companheira, uma esposa e não um marido, então a gente vai colocar dois círculos aqui como pai e mãe, né? Então, se alguém não se identifica com mulher ou com homem, a gente ajusta, mas a gente sempre usa a mesma figura, tá certo? Então, sem discriminar, sem questionar nesse sentido, mas é importante a gente lembrar que são sempre as mesmas figuras para representar aqui a figura feminina e masculina. Aí, a gente vai colocar aqui, vai nomear, né? Sempre coloca o nome, por exemplo, a mãe chama Maria, o pai José. A Maria e José, eles têm dois filhos, que é a Ana, que é aqui representada, e o Samuel, um quadrado. O Samuel é o nosso alvo de cuidado. Como é que eu sei que ele é o nosso alvo de cuidado? Porque sempre a gente vai colorir a pessoa que é o alvo de cuidado aí. Então, Samuel é o nosso bebê pré-termo, é o bebê que está na nossa unidade neonatal, tá certo? Então, aqui do lado de fora, a gente coloca as pessoas com quem, nessa conversa que a gente teve com a mãe e com o pai, ou só com a mãe, a gente identificou que são redes, pessoas que são redes de apoio. Então, pode ser a rede de apoio familiar, como a rede de apoio institucional. Então, por exemplo, aqui, José e a Maria identificaram como pessoas que apoiam, que eles podem contar. A avó paterna, o avô paterno, avó materna, tia, a UBS, igreja, tios, creche, escola, enfim. Várias pessoas foram identificadas aqui que estão na rede de convívio dessa família. Porém, tem algumas pessoas que eles podem contar, pode ter algumas pessoas que eles têm alguns conflitos, ou alguém que não pode contar, ou às vezes pessoas que eles nem têm mais um relacionamento ou moram muito longe. Enfim, são pessoas que a gente identificou na conversa com eles. Aí depois que a gente identificou essas pessoas, então a gente vai construir qual é a relação que eles têm com essas pessoas. Então, às vezes, como eu já disse, pode ser uma interação boa, forte, mas também eles podem ter brigado com alguns desses familiares. E tem aqui também, já de uma forma padronizada, o que essas linhas significam. Traço, então, contínuo, interação forte, a linha pontilhada, interação tênue, deficitária ou pouco frequente, às vezes a pessoa mora muito longe. Linhas oblíquas, interações conflituosas, expressando atritos e até rompimentos.
As setas, elas mostram a ordem para que quem oferece apoio para quem. Já já eu vou mostrar para vocês, então eu vou mostrar aqui um exemplo. Então, o exemplo do José e da Maria. Então, eles podem contar com essas pessoas ou eles identificam como pessoas que são pessoas e instituições que estão no círculo deles, mas nem sempre eles podem contar com todo mundo. Por exemplo, a avó paterna e a avó paterna, ela dá um apoio bem importante aqui para o José, eles estão super bem. Mas a avó paterna, ela não se dá bem com a Maria, então eles têm um relacionamento bem conflituoso. Já a avó materna, a avó da Maria, também não se dá bem com ela. Então a gente já identifica aqui que a Maria tem problema tanto com a mãe dela quanto com a avó. Então às vezes ela não tem uma figura materna muito boa. Então isso pode prejudicar também até no relacionamento dela com a Ana e com o Samuel. Mas, por outro lado, ela tem uma tia aqui que é bem chegada, então na conversa a gente já vai identificando outras pessoas que podem apoiar, já que ela não se dá bem com as avós das crianças, né? Mas às vezes essa tia pode ser um apoio bem legal. Então a gente pode olhar esse ecomapa e ver com quem eles podem contar, também identificar qual é a relação, qual é o tipo de apoio que eles dão, e no próximo eu vou mostrar para vocês que a gente vai identificar essas relações também. Então, o trabalho de José. O trabalho de José libera ele para ir para as consultas, né, paga ele direitinho, porém, ele não pode contar com ninguém lá. A creche, a escola, é um apoio legal para essa família, né, porque na hora que o José e a Maria estão lá cuidando do Samuel, estão no hospital, de repente a Ana está lá na creche ou na escola. Então, tem diferentes tipos de apoio. Aqui eu coloquei a UBS, mas lembrando que dentro da UBS a gente tem os médicos, enfermeiros, tem os ACS. Então, discriminar aqui quem são essas pessoas de apoio também é bem importante. Aqui eu coloquei em verde só para vocês verem, mas é que o José e a Maria estão aqui dentro do círculo. A gente poderia colocar que eles têm uma relação aqui, eu poderia colocar aqui dentro do círculo, a relação entre eles é muito boa, eles estão super bem, super se apoiam. Eu poderia colocar esse relacionamento aqui com qualquer um desse grupo familiar aqui dentro. Só que é muito mais claro quando a gente, para mim, é muito mais claro quando a gente coloca do lado de fora. Então, a gente pode colocar o marido aqui fora e colocar a relação. Poderia colocar a Ana aqui fora, o Samuel. Então, enfim, a gente poderia colocar eles também aqui fora e colocar a relação entre eles. Às vezes a Maria ela já é separada do José, tem uma relação conflituosa, então a gente poderia colocar aqui, né? Então eles nem estão juntos mais. Então isso fica mais claro para a gente observar e avaliar então esses relacionamentos. Mas, como eu disse, pode colocar tanto aqui fora como a relação entre eles aqui dentro. Uma coisa que eu queria que vocês observassem é que a gente colocou vizinhos e amigos aqui, mas não tem linha nenhuma. Por quê? Porque às vezes, na conversa que eu tive aqui com a Maria e com o José, fictício, eles falaram que eles têm vizinho, mas eles não têm nenhum relacionamento com eles. Eles não têm muitos amigos. Então é importante a gente colocar essas pessoas, mesmo que não tenha nenhuma relação com esses pais, para que eles de repente possam procurar algumas pessoas aí, de repente, para apoiá-los, para ajudá-los em diferentes momentos. Por exemplo, a Maria tá lá cuidando do Samuel, lá na unidade neonatal, fazendo pele a pele, amamentando. O José voltou já a trabalhar. A Ana sai mais cedo da escola. Quem que pode ajudar? Às vezes pode ser o tio, pode ser a avó, mas e se eles não estiverem presentes, talvez a gente conversando com a Maria, se ela for conversar com a vizinha, será que a vizinha não pode ficar com a Ana até ela voltar da unidade do Natal? Então, assim, eles não têm um relacionamento nesse momento, mas talvez a conversa, um estímulo
Aí a nossa conversa com a Maria pode até facilitar ela pedir ajuda para a vizinha que ela não tinha pensado antes. Enfim, então é importante a gente sempre, mesmo que eles não tenham uma relação, ou ela falou que não conversa muito com esses vizinhos, mas é importante a gente colocar aqui porque de repente eles podem utilizar aí estratégias de aproximar com essas pessoas que poderão ajudá-los no futuro. Aqui as setas, tá vendo? As setas é quem oferece ajuda para quem. Então, a avó paterna oferece aí apoio para o José também apoia a mãe dele. E assim também é com o pai dele. Uma coisa que eu não falei, que é importante aqui, vocês viram que esse traço aqui do avô paterno, ele vai no círculo e não no José? Por quê? Porque quando a gente coloca no círculo, significa que esse avô paterno dá apoio para toda a família, não só para o José. Aqui também acontece a mesma coisa com o BS. Tá aqui, olha, no círculo. Então, dá apoio para toda a família. Então, quando a pessoa dá apoio para toda a família, a gente coloca direto no círculo. Os tios paternos também, da mesma maneira, oferece apoio para toda a família e é dos dois lados. Às vezes a família ajuda eles, eles ajudam a família. A igreja é bem importante aqui para Maria, mas não é para o José. Então a gente coloca aqui o contato da Maria com a igreja. A igreja ajuda a Maria, mas a Maria também tem alguma atividade lá na igreja e ajuda na igreja. Então, a seta para os dois lados. E aqui, para finalizar, o apoio, o tipo de apoio que é oferecido por cada pessoa. Então, a avó paterna, por exemplo, ela dá apoio financeiro e emocional para o José. A mesma coisa o avô paterno, ele dá apoio para toda a família financeiramente e também emocionalmente. Aqui essa tia materna, lembra que eu falei que a Maria tinha problema com a mãe e com a sogra, mas ela tem uma tia que ela dá um apoio como se ela fosse mãe para Maria. Então é importante a gente descrever isso, porque eu fiz esse ecomapa com ela, mas depois a enfermeira que vai estar à tarde, ou a médica que vai conversar, ou o assistente social, ela vai olhar bater o olho nesse ecomapa e já vai ter uma ideia realmente de como que essa família funciona. Então, isso é bem importante colocar o tipo de apoio. Aqui a igreja, por exemplo, dá um apoio espiritual e ajuda também com alimentos, dá uma cesta básica para a família. Então, é importante a gente descrever, não coloquei para todos aqui, mas a gente pode descrever para todos. Só lembrando que lá no manual do método Canguru, no segmento compartilhado de atenção hospitalar e atenção básica, a gente tem o ecomapa, modelos de ecomapa, como fazer, vocês podem entrar lá e dar uma olhadinha, tá certo? E também uma outra coisa é que vocês também saberem que existem aplicativos, tem sites que fazem o ecomapa para vocês. Então, vocês podem buscar esse recurso. Eu peguei um aqui aleatório, só para vocês verem que existe isso, mas avaliem se o aplicativo, o site é bom mesmo, é legal, antes de usar, tá bom? Então, os benefícios do ecomapa são muitos, né? Mas uma coisa muito importante é a comunicação. Então, favorece a comunicação com os pais, com a família, entre as equipes, né? Uma equipe interdisciplinar. Então, isso é bem importante. E também favorece o planejamento terapêutico. Então, quando a gente vê esse ecomapa, lida com essas situações, é, com, observa essas situações que essa família está passando, então a gente pode fazer um planejamento terapêutico muito melhor. E também faz com que a gente favorece esse cuidado integral. Então a gente não cuida só do bebê, mas a gente cuida da família, proporciona um cuidado integral. Então, o ecomapa ele amplia a compreensão da realidade familiar, favorece o cuidado centrado na pessoa e na família, também contribui para intervenções mais humanizadas e resolutivas. E é isso, use esse vídeo para discutir com a sua equipe sobre ecomapa. Se você ainda não utiliza,
vai conversando com a sua equipe, pense numa maneira de como que vocês podem implementar o ecomapa no cuidado aí diário desse bebê, dessa família.